O que vem à mente quando você pensa em espartanos? Muitos de nós imaginamos a Batalha das Termópilas, como retratada, ainda que de forma livre, no filme 300 de 2007. A compreensão comum da batalha é que 300 soldados da classe dominante espartana enfrentaram um enorme exército persa de 1 milhão de homens. Os espartanos estavam em grande desvantagem numérica, mas tinham uma grande vantagem de terreno. Para passar por Termópilas, o exército persa teve que entrar em um funil geográfico. Essa vantagem permitiu que o pequeno grupo de espartanos resistisse ao avanço persa por 3 dias, enfrentando dezenas de milhares de combatentes inimigos. Na Batalha das Termópilas, o grupo de 300 foi liderado pelo rei Leônidas, que se comprometeu a essa missão kamikaze para ajudar a retardar o avanço persa sobre um coletivo de cidades-estado gregas. Ele lutou ao lado de seus companheiros espartanos como outro soldado, e entre eles morreu uma morte nobre de espartano. Parece bastante heróico e admirável, não é? Você já se pegou desejando aprender sobre os valores e práticas que tornaram esses soldados tão formidáveis? Isso o tornaria imbatível, não é? Mas antes de discutir como as virtudes deles poderiam nos ajudar em nossas vidas diárias, vamos adicionar alguns detalhes à Batalha das Termópilas. Tenha em mente que existem inúmeros relatos históricos diferentes desse período, e cada fato deve ser considerado com cautela. É mais provável que Esparta tenha enviado 300 soldados de infantaria, também conhecidos como hoplitas, e aproximadamente mais 6.000 gregos da região ao redor de Termópilas. O exército persa era mais provavelmente composto por centenas de milhares de homens, não milhões. E segundo todos os relatos, os espartanos e gregos lutaram com tremendo espírito. No entanto, eles foram, em última análise, aniquilados em uma batalha que, do ponto de vista persa, não seria particularmente notável. Graças a um pastor local que não fazia ideia do papel histórico que desempenharia no resultado final em Termópilas, os persas encontraram uma rota por trás dos gregos. Se Esparta tivesse enviado mais de seu exército para o funil estrategicamente vantajoso em Termópilas, provavelmente poderia ter tido um impacto muito mais significativo na invasão. Os espartanos deram razões após o fato, mas nenhuma parece resistir a um exame mais rigoroso. Ninguém sabe ao certo por que eles não enviaram mais de seu exército, mas ao conhecer a sociedade espartana, podemos ter algumas suposições melhores. Então, o que podemos aprender com os valores desses soldados que lutaram corajosamente contra probabilidades impossíveis, mas que estrategicamente tomaram algumas decisões questionáveis? Para entender a resposta a essa pergunta, precisamos conhecer esses hoplitas como humanos, não como mitos. Precisamos ser honestos sobre quem eles eram, suas forças e suas fraquezas, e podemos aprender muito com ambos. Para deixar uma coisa clara, na época, não existia um país chamado Grécia. Esparta existiu aproximadamente do século 9 a.C. até o ano 146 a.C. A Grécia Antiga era uma coleção de mais de 1000 cidades-estado que compartilhavam os mesmos deuses e dialetos semelhantes. Outras cidades-estado gregas, como Atenas e Tebas, geralmente temiam os guerreiros espartanos, que eram considerados formidáveis no campo de batalha e admirados por sua disciplina e obediência. Para ser como os espartanos, você deve priorizar sua saúde física, algo que, como alguém que tentou ser consistente na academia por anos, é fundamental. Então, como Esparta conseguiu produzir lutadores tão capazes em batalha? A resposta está no fato de que eles não se concentravam tanto em treinar soldados, mas sim em formar bons cidadãos. É aqui que encontramos os valores que podemos potencialmente adotar em nossas próprias vidas. Como nenhuma outra cidade-estado grega, Esparta controlava sua população aplicando rigorosamente seus valores. Os meninos eram imersos no estilo de vida espartano desde os 7 anos de idade, e isso continuava até que eles completassem 30 anos. Tudo isso era imposto através do brutal sistema de treinamento militar da Agogê. Foi nesse sistema que os valores espartanos se enraizaram profundamente.
incluindo o mais fundamental para a sociedade espartana: priorizar o interesse coletivo em detrimento do individual. Para os espartanos, o bem-estar de Esparta era de maior importância do que os laços pessoais, como a unidade familiar. Os pais eram desencorajados a ter uma forte relação com seus filhos, e todo cidadão tinha o direito de disciplinar qualquer criança em público. A responsabilidade pertencia a todos, não apenas à família. Dentro do sistema da Agogê, os espartanos não podiam viver em casa com suas esposas até completarem 30 anos. À medida que envelheciam, eram instruídos a viver de forma mais pública e a se envolver ativamente na inculcação dos valores espartanos nos jovens. Ao adiar a vida doméstica, Esparta reforçava ainda mais a ênfase no coletivo sobre o individual. No campo de batalha, os exércitos espartanos eram divididos em pequenos agrupamentos chamados enomotias. Essas formações de escudo exigiam que todos colocassem a segurança do grupo à frente de seu próprio instinto natural de fugir para salvar-se. Uma posição vaga na enomotia enfraquecia significativamente a formação em batalha. Os espartanos eram ensinados a buscar uma morte bela. Morrer em batalha era considerado muito honroso. As famílias espartanas sentiam orgulho e até alegria quando um dos seus morria em combate. Esses espartanos caídos tinham o privilégio de ter seu nome inscrito em sua lápide, pois deram a vida pelo bem maior, que era a forma máxima de colocar o interesse coletivo acima do próprio. Com essa ênfase no coletivo, Esparta conseguiu confiar em seus soldados para lutar de forma previsível. Um problema comum durante as batalhas antigas era que, quando algo desanimador acontecia, como a morte do comandante do exército, flancos inteiros fugiam. Os espartanos não enfrentavam esse problema, pois seus soldados eram imbuídos do valor de colocar o coletivo acima do desejo individual de fugir. Ao aplicarmos o valor espartano em nossas vidas modernas, sugere-se que adotemos uma perspectiva mais focada na sociedade. Isso contrasta fortemente com algo como o individualismo americano, que domina grande parte do mundo ocidental. Com um foco maior nas pessoas ao nosso redor, consideramos como nossas ações e estilos de vida impactam o bem maior. Se nos apegarmos mais ao exemplo espartano, isso implicaria viver a serviço do nosso país. No mundo de hoje, somos mais uma sociedade global, onde o que fazemos impacta a todos, não apenas nossa própria nação. É importante considerar o impacto de nossas ações sobre pessoas que vivem no outro lado do globo. Como o meu trabalho, que exige que eu viaje para todos os lugares, ou a compra de produtos químicos permanentes, contribuem para vários ecossistemas ao redor do mundo. Agora estamos mais conscientes do que nunca da nossa pegada ambiental. Políticos e governos têm muito mais controle sobre o meio ambiente do que nós, então temos que olhar além de nossas necessidades individuais quando votamos. Você pode se beneficiar de uma promessa de redução de impostos, mas a que custo para o todo? Você também pode pensar de forma mais local e considerar sua família e círculo social como sua própria enomotia no campo de batalha. Seu comportamento melhora a vida das pessoas ao seu redor ou age de forma prejudicial? Às vezes, quando buscamos ganhos pessoais, isso pode ser às custas de nossa família, negligenciando suas necessidades enquanto perseguimos objetivos pessoais. Comumente, imaginamos os espartanos como homens fortes e esculpidos que lutavam usando apenas uma capa, roupa de baixo, um capacete e uma lança. Embora eles fossem geralmente mais aptos que os soldados de outras sociedades gregas, eles usavam armaduras e uma túnica por cima. Até os 20 anos esperava-se que os espartanos se exercitassem todos os dias, mas o foco principal era em esportes e outros exercícios de resistência, como lutas, arremesso de disco e dardo, corridas e boxe, atividades que eram frequentemente realizadas nos Jogos Olímpicos. O objetivo era acostumá-los a obedecer comandos e estar preparados para suportar as adversidades do combate. Diferente dos habitantes de outras cidades-estado gregas,
Os espartanos consumiam uma quantidade significativa de carne. Enquanto em Atenas e Tebas, os animais eram mais usados para produzir leite e lã, em Esparta eles eram consumidos como alimento. Suas dietas ricas em proteínas incluíam um alimento básico conhecido como caldo negro, que era essencialmente um ensopado de carne de porco com sangue de porco. Mesmo após deixarem o rigoroso sistema de treinamento da Agogê, os esparciatas continuavam a usar uma espécie de academia para manter a forma. Manter-se em boa forma física não era uma questão de vaidade, mas sim uma preparação para a guerra e uma forma de intimidar os inimigos. Ver um exército de combatentes musculosos provavelmente era desmoralizante para outras sociedades gregas que não tinham essa característica. As mulheres em Esparta não tinham as mesmas liberdades que os homens para participar da política, mas eram mais livres do que em qualquer outra cidade-estado grega. Elas podiam possuir terras e participar de atividades competitivas, assim como os meninos. No entanto, isso visava fortalecer seus filhos como uma forma primitiva de eugenia, baseada na ideia de que um homem e uma mulher fortes conceberiam uma criança forte. Os meninos no sistema da Agogê eram constantemente testados quanto à sua força e disciplina. Os anciãos frequentemente os instigavam a lutar com seus colegas, e todos na sociedade eram incentivados a promover a competição entre os estudantes. Algumas das práticas desse sistema não seriam aceitas pelos padrões de hoje. Os meninos recebiam pouca comida, de forma que fossem encorajados a encontrar outras maneiras de saciar sua fome. Com o estômago vazio, eles eram incentivados a roubar comida, mas, se fossem pegos, seriam punidos não pelo roubo em si, mas pelo fato de terem sido apanhados. Os esparciatas precisavam ser astutos. Abraçar a competição em sua própria vida pode levar a um grande crescimento pessoal, aumentando sua motivação e proporcionando um senso de realização difícil de encontrar em outros lugares. Isso se refere a um sentido saudável de competição. No entanto, o espírito competitivo pode facilmente se corromper quando é impulsionado pela insegurança. Tentar superar os outros a qualquer custo pode não apenas aumentar seus níveis de estresse, mas também destruir relacionamentos. Em uma sociedade capitalista, abraçar uma forma saudável de competição é uma virtude, especialmente quando o espírito competitivo promove o crescimento dentro de uma organização. No entanto, há muitos exemplos de um espírito competitivo prejudicial, que leva a problemas em toda a sociedade. Empresas de petróleo e gás, por exemplo, são notórias por fazerem lobby junto aos governos para manter sua vantagem no setor de energia. Em Esparta, os esparciatas competiam com seus pares, com quem eram esperados a manter boas relações. Eles eram pressionados a vencer a qualquer custo, mas nunca em detrimento do bem coletivo. Rivalidades excessivas eram vistas como uma ameaça às leis que governavam Esparta. Os esparciatas adultos eram cidadãos de uma classe de lazer e, na ausência de guerra, tinham a liberdade de passar o tempo como quisessem. No entanto, a cultura de disciplina espartana exigia que vivessem sem ceder aos excessos. Comportamentos embriagados eram desencorajados e a moderação era praticada em geral. A maioria dos esparciatas seguia uma dieta saudável e exercitava-se regularmente. Eles possuíam fazendas, mas não precisavam trabalhar nos campos, pois tinham escravos ou servos conhecidos como ilotas para fazer o trabalho por eles. Séculos antes da Batalha das Termópilas, Esparta invadiu outra cidade-estado grega e escravizou a população local, conhecida como ilotas. Os esparciatas não eram exatamente gentis com essa população. Ocasionalmente, traziam ilotas para suas reuniões, embriagavam-nos para mostrar os efeitos negativos do consumo excessivo de álcool. Embora não tenhamos uma população servil, vivemos em um estilo de vida mais luxuoso nas nações do primeiro mundo, graças aos avanços tecnológicos e à mão de obra barata em países do terceiro mundo. Isso nos permite manter uma vida comparativamente confortável. No entanto, isso não significa que a relação com a mão de obra barata seja uma coisa boa.
mas sim como a economia funciona atualmente. A vasta maioria de nós ainda precisa trabalhar, e cada vez mais somos esperados a trabalhar mais por menos. Dito isso, a disciplina pode ter um impacto positivo em sua vida. Reduzir a dependência das coisas mais prazerosas da vida traz uma série de benefícios, tornando as pessoas mais resilientes e menos decepcionadas por circunstâncias não ideais. Aprender a viver com menos não apenas reduz o desperdício que produzimos, mas também alivia um fardo não declarado em nossas mentes. Todo o excesso de bens e o desejo por mais coisas nos preocupam e desviam nossa atenção do que realmente importa. Pense em todo o tempo e até mesmo a ansiedade que acompanham a busca pelos últimos gadgets, que são comercializados como meios para facilitar a vida. A tecnologia antiga que já não precisamos acaba esquecida em nossas casas, gerando pequenas pontadas de culpa. Praticar a escassez intencional ajuda a desenvolver uma apreciação mais profunda pelo que temos, o que, por sua vez, faz as pessoas se sentirem mais felizes. Um caso claro de menos ser mais. Você estará mais preparado para o que quer que a vida traga, seja um calor sufocante à noite ou um banho frio pela manhã. De forma semelhante, os filósofos estoicos praticavam a privação de prazeres diários para se tornarem menos vulneráveis às diversas adversidades que o universo pudesse apresentar. Eles se referiam a essa prática como desconfortos voluntários. O sistema espartano também ensinava o valor da uniformidade. Meninos de famílias ricas e pobres eram igualmente obrigados a se vestir de forma simples, mesmo quando tinham recursos para mais. Esse valor se aplicava também aos adultos e desempenhava um papel fundamental em uma das estruturas sociais mais importantes de Esparta. Os seres humanos são animais sociais, e nossa capacidade de comunicação é o que nos tornou caçadores tão bem-sucedidos e nos permitiu dominar como espécie tão rapidamente. Ainda hoje, colhemos muitos benefícios de nossas interações sociais com os outros. Essas interações melhoram nossa saúde mental, fortalecem nosso sistema imunológico e nos ajudam a viver mais tempo. Se todos levássemos a socialização tão a sério quanto os espartanos, certamente veríamos benefícios, especialmente no que diz respeito a conseguir um bom emprego ou uma carreira. Muitas vezes, não é o que você sabe, mas quem você conhece. Focar na socialização e no networking pode tornar mais fácil encontrar um bom trabalho, mesmo que para alguns de nós isso possa ser um pouco difícil de aceitar. Parte de mim considera esse tipo de socialização como algo baseado na utilidade, que Aristóteles insistia ser uma forma muito temporária de amizade. Os espartanos também eram obrigados a se conformar estritamente às regulamentações e padrões de comportamento que eram impostos fisicamente ou através de pressão social em todas as fases da vida. Outros cidadãos testavam rotineiramente os espartiatas em relação ao seu código de conduta, e até mesmo os reis eram obrigados a aderir a essas expectativas. Eles estavam sujeitos às mesmas punições que qualquer outro espartano por violar o código de valores espartano. Na sociedade espartana, sempre havia alguém observando. Mesmo os adultos que disciplinavam os soldados em treinamento eram escrutinados por suas ações. Se eles repreendessem os meninos de maneira muito dura ou muito branda, poderiam ser alvo de críticas ou punições. Todas essas observações e testes contribuíam para o status de um espartano entre seus pares, influenciando sua capacidade de participar da política. Para ser nomeado ao grupo de elite de anciãos, que influenciava fortemente as decisões do Estado-cidade, era necessário ter se conformado bem aos valores espartanos ao longo da vida. A posição de um espartano no campo de batalha também era parcialmente determinada por seu desempenho na sociedade espartana. Isso poderia significar a diferença entre estar na frente ou na retaguarda da falange e, em última análise, a diferença entre a vida e a morte. Esse processo rigoroso inspirava força e obediência entre os cidadãos espartanos.
Outras cidades-estados gregas admiravam essa qualidade em Esparta, pois não conseguiam controlar seus cidadãos ou manter um governo estável da mesma maneira. Essa criação fazia deles soldados acima da média, renomados e temidos entre as outras cidades-estados gregas. No entanto, também gerava uma fraqueza pronunciada em muitos espartanos, uma fraqueza que eventualmente os levaria a serem superados no campo de batalha. A rigidez pode encorajar alguns, mas prejudicar o desempenho de outros. Os líderes espartanos eram muito indecisos. Como líderes, muitas vezes não conseguiam pensar por si mesmos em situações desconhecidas. Eles sentiam os olhares de seus anciãos e pares em suas costas, escrutinando cada movimento, e as punições por agir de maneira não espartana eram significativas, frequentemente envolvendo violência física e isolamento. Esparta não estava sem líderes ousados e audaciosos que podiam trazer um espírito aventureiro para a guerra. O oficial espartano Brásidas era considerado um gênio, e seu charme era apreciado até mesmo por seus inimigos, os atenienses, durante a Guerra do Peloponeso. Ele era confiante e capaz de pensar rápido em territórios desconhecidos, uma virtude que não era compartilhada por seus contemporâneos. Em contraste, outros comandantes espartanos eram excessivamente cautelosos, temerosos e careciam de confiança e iniciativa quando se aventuravam em circunstâncias sem precedentes óbvios. Eles não sabiam o que fazer e, geralmente, escolhiam a inação, paralisados pelo olhar espartano. Isso custou caro a Esparta no campo de batalha. Então, como a cidade-estado de Esparta poderia produzir tanto líderes ousados quanto covardes com uma educação tão uniforme? A realidade é que o estilo de vida espartano inspirava diferentes resultados em diferentes pessoas. As exigências de obediência estrita e supervisão constante podiam minar a confiança de uma pessoa em sua própria capacidade de tomar decisões. Se algo não parecia estar de acordo com o modo espartano correto, muitos congelavam sob a incerteza e a pressão. Alguns eram inspirados pela criação competitiva a enfrentar desafios únicos, enquanto outros sentiam o peso de toda uma sociedade espreitando sobre seus ombros. Mas não eram apenas os olhos dos outros esparciatas que eles tinham que temer. Havia uma presença muito mais formidável, observando cada movimento deles, algo onipresente além dos olhos dos mortais, o olhar penetrante dos deuses. Os cidadãos e membros governantes de Esparta estavam paralisados pelo medo de desagradar a Zeus e Poseidon. Esparta era politicamente estável em nível doméstico, mas sua política externa era muito inconsistente, oscilando entre uma determinação confiante e um desânimo temeroso. Parte dessa instabilidade pode ser atribuída à necessidade de buscar a aprovação dos deuses a cada passo. Você já deve ter ouvido falar do oráculo de Delfos, mais conhecida por declarar que Sócrates era o mais sábio de todos os atenienses, mesmo ele alegando não saber nada. Os gregos acreditavam amplamente que ela entregava profecias diretamente do deus grego Apolo. O oráculo de Delfos era frequentemente consultado sobre os desfechos de ações políticas ou guerras. Ela era como uma bola de cristal, que era levada muito a sério. Na guerra com o Império Persa, o oráculo muitas vezes dava aos espartanos notícias preocupantes sobre suas chances. Esparta chegou a tomar decisões que iam contra seus próprios interesses para fazer o que achava que estava de acordo com a vontade dos deuses. Os espartanos muitas vezes creditavam aos deuses desastres naturais e os viam como um sinal de que haviam desagradado a eles. De todas as cidades-estado gregas, eles eram os mais temerosos dos deuses. Na batalha de Plateias contra o exército persa, os comandantes espartanos esperaram até o último minuto para avançar sobre o inimigo porque seu sacrifício animal, ou hecatombe, ainda não lhes havia mostrado sinais de favorabilidade. Os espartanos estavam tão envolvidos na mitologia dos deuses que acreditavam que sua linhagem real estava diretamente ligada a Zeus, através de seu filho Heracles,
ou como você pode conhecê-lo, Hércules. Os macedônios também acreditavam que eram descendentes dos famosos homens fortes. Então não era tão extraordinário fazer tal afirmação. Dependência de oráculos e sinais dos deuses é uma característica comum em sociedades autoritárias. Em um ambiente dominado pelo medo da discussão racional, essas crenças religiosas se firmam mais facilmente. De certa forma, é uma extensão da criação espartana. Sempre houve uma figura de autoridade vigiando-os, e os deuses são simplesmente uma continuação disso. Para aqueles que tomam decisões na sociedade espartana, a partir do exemplo espartano, podemos ver que há problemas maiores em dedicar-se a um propósito mais elevado. Mas lutar por algo maior do que você mesmo também pode torná-lo mais forte. É bem documentado que pessoas que trabalham para um propósito mais alto do que elas mesmas são mais resilientes, mais felizes e desfrutam de relacionamentos mais ricos. O propósito mais elevado que você escolhe realmente importa. Poucos de nós, hoje em dia, querem apoiar um Estado que se baseia na escravidão ou servidão, por exemplo. Mas simplesmente se colocar a serviço da melhoria da sociedade pode ser um bom começo. E para abraçar plenamente esse propósito mais alto, é preciso ser disciplinado. Viver um estilo de vida saudável e construir sua força também vai contribuir para sua causa, mesmo que você se encontre menos distraído pela dor que vem com um estilo de vida letárgico. Falando sobre conformidade novamente, um valor espartano que deveríamos abandonar, provou ser um fator limitante na liderança e no pensamento livre no campo de batalha. A conformidade acabou tornando Esparta uma sociedade incapaz de se adaptar ao mundo em mudança ao seu redor. Estava congelada no tempo, condenada a ser superada por suas cidades vizinhas, até que eventualmente se tornasse irrelevante para a sociedade grega mais ampla. Claro, vemos a pressão para se conformar em nosso próprio tempo, mas não exatamente na forma de nacionalismo. A cultura de guerra e o hiperpartidarismo criaram uma atmosfera de conformidade tão forte que desviar da linha do partido pode ter consequências sociais significativas. Beneficiaríamos muito se mais pessoas responsabilizassem seu partido político de escolha. Em vez disso, as pessoas apoiam sua equipe independentemente da qualidade ou condição de seus líderes. E o resultado provável vem da sua unção. E discordar muitas vezes resulta em ser acusado de jogar para o outro lado na guerra cultural. Em uma sociedade saudável, deveríamos nos sentir livres para apontar absurdos, mesmo que venham de outros com quem normalmente concordamos. É assim que nos adaptamos e crescemos em uma realidade em mudança. Em um nível individual, sentir que não se pode apontar a absurdidade sem repercussões sociais é simplesmente frustrante. Faz você sentir que está vivendo em um mundo cada vez mais louco. Não precisamos, e provavelmente não queremos, da imposição de valores em toda a sociedade como demonstrado em Esparta. A verdade é que esses valores não funcionam para todos. A competição pode estimular um desejo saudável de crescimento em algumas pessoas, mas também pode pressionar outras a vencer a qualquer custo, e em alguns casos, a disciplina excessiva pode deixar as pessoas incapazes de se adaptar às mudanças. Elas também podem ter dificuldades para relaxar e se divertir socialmente. Em outras palavras, pode torná-las infelizes. Quando esses valores funcionam, os resultados podem ser dignos do ideal espartano que muitos de nós temos em mente. É uma questão de ver se eles são adequados para você e lembrar que esses valores foram problemáticos para alguns dos espartanos. Após a derrota na Batalha das Termópilas, o exército persa avançaria com a missão de incorporar todas as cidades-estado gregas ao seu império. Na Batalha de Plateias, no entanto, Esparta e uma coalizão de outras cidades-estado, incluindo Atenas e Corinto, finalmente derrotaram os persas. Os espartanos eram fortes, bem armados, usavam lanças de 3 metros e tinham a disciplina para lutar através das linhas de frente do exército persa. Importante, eles tinham um propósito maior em mente ao fazer isso. Muitos dos valores que levaram para a Batalha de Plateias
são aqueles que podemos aplicar em nossas próprias lutas diárias. Os espartanos daquela época estavam longe de serem perfeitos, mas os conceitos básicos por trás das ideias que tentaram transmitir através das gerações ainda são fundamentos para as pessoas construírem hoje. Gostou do vídeo? Não se esqueça de compartilhá-lo, deixar seu comentário e curtir. Obrigado por assistir.